todos bem-vindos ao terceiro episódio do Damascast, o podcast da Rede Damas, levando até você informação de qualidade e com a credibilidade de sempre. Estamos numa série especial do Conexão Rede Damas Maringá. E nesse terceiro episódio a gente vai falar sobre inteligência artificial em sala de aula, com a doutora em psicologia Camila Carino, como convidados também a Érica Borges, que é supervisora geral de ensino no Colégio Nossa Senhora da Graça, e o Aldênio Cirino, que é coordenador geral de ensino do Colégio Santa Cecília. Sejam todos muito bem-vindos. E eu começo esse papo com você, Camila Carino, falando sobre essa inteligência artificial em sala de aula. A gente sabe que essa tecnologia em sala de aula é uma faca de dois gumes. Né? Não tem como a gente separar o aluno do celular, não tem como separar o aluno da tecnologia. A gente sabe que os frutos são muito bem-vindos, mas o limite do bom senso talvez seja ainda um mistério. Então eu queria que você falasse dessa importância da inteligência artificial em sala de aula e dessa questão mesmo, desse limite aí que a gente deve impor também. Ótimo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre o tema, um tema tão importante para a educação, né? E quanto mais a gente discute, a gente reflete sobre ele, acho que faz a gente crescer e faz a gente tomar as melhores decisões, né? Quando a gente fala de tecnologia na educação e quando a gente fala de inteligência artificial, que agora criou um pouco mais de polêmica, né, por conta do ChatGPT ali, então ficou tudo mais forte essa discussão. Acho que a gente tem que ter uma palavra muito forte que é parcimônia, assim, né? Então, o ambiente de aprendizagem, ele não é um ambiente que a gente pode arriscar, que a gente pode brincar de modismo, né? Surge uma coisa nova, uma tecnologia nova, vamos colocar dentro da sala de aula, vamos colocar dentro ali da escola. Eu acho que tem que ter, sim, parcimônia. A gente não pode se fechar para as novas tecnologias, porque nossa sociedade está em evolução. A gente tem que saber o que é, buscar entender como é que isso vai impactar o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente não pode ir com muito sede ao pódio, né? A gente não pode também querer já colocar alguma coisa dentro da sala de aula sem entender ali a intencionalidade pedagógica, o que a gente está querendo com aquilo, porque senão a gente também pode colocar em risco todo um outro processo que a gente tem muita confiança em como ele ocorre, né? A inteligência artificial veio forte agora, né? Mas não é uma novidade. A gente fala de programar máquinas, das máquinas pensando como humanos, né? Já desde a década de 50, lá de 1950. Só que não era nunca o que a gente está chamando de uma inteligência artificial generativa, que é o caso do ChatGPT agora. Né? Até então, era mais... você pega várias bases de dados, você pega muitas informações e como é que a máquina consegue usar dessas informações para tomar decisões, para poder dar respostas. E a gente já convivia com inteligência artificial no nosso dia, né? E quando a gente fala de um GPS, quando a gente liga o Waze lá e pede para ele dar o melhor caminho para a gente está falando de inteligência artificial, né? Mas o que veio de novo agora nos últimos tempos? É a questão da inteligência artificial generativa, que é a capacidade de você construir respostas, né? Então, ele não é mais uma informação pronta que ele está captando, mas ele está construindo. Você pergunta para ele, tem a interação e ele consegue construir a resposta. E isso abalou todo mundo. E agora, né? Veio a questão... A gente já pediu para o ChatGPT construir uma redação do Enem, né, nos critérios e moldes do Enem, ele constrói uma redação muito bem. Então, você fala, nossa, que redação boa, né? Não é uma redação, vai ser nota 0, vai ser uma redação que tem uma pontuação boa. E você pode pedir para ele aperfeiçoar. Você fala, olha, tal parágrafo, não gostei tanto, você pode melhorar a escrita assim, assim, assado? Ele vai lá e mexe na escrita. Então, é um nível de interação e qualidade de resposta que é surpreendente. A gente não pode negar que é surpreendente. Mas também ainda erra, ainda não tem questões éticas, então vai ver que ele vai dar respostas que fogem do consenso ali, do que é dos nossos valores. Então tem muito que se aperfeiçoar ainda nessa nova tecnologia, mas que isso vai impactar não só a sala de aula, mas na verdade nosso dia a dia, que algum momento a gente vai estar com isso mais já constante no dia a dia, com certeza vai estar. E a gente tem que estar atento.
Então, eu falo muito da parcimônia, porque não é nada de assim, vamos logo, vamos colocar isso agora, naquela euforia. Uma cautela é sempre, a prudência é sempre bom, mas também a gente não pode se fechar, a gente não pode imaginar que isso não vai interferir a nossa vida, vai interferir, né? Com esse teu exemplo do ChatGPT, a gente consegue vislumbrar algumas questões e dá medo, né? Na verdade, a gente fica com medo porque não é mais aquela... Eu vou usar uma palavra que eu vou aspiar. A gente vai estar sujeito a fraude, né? Não é mais aquela plágio, preocupação de falsificar a assinatura do pai em uma documentação. A gente pode ter outro tipo de fraude. Infelizmente, isso é uma realidade, porque cada cabeça é uma sentença. Mas, desse ponto de vista, no sentido de pensarmos nos benefícios para a educação, através dessa inteligência artificial, eu queria que você citasse alguns exemplos concretos para a gente ter essa materialização da mesma forma desse exemplo do ChatGPT que você citou para a gente. Riscos tem de monte, tá? Existem, a gente não sabe nem dimensionar, né, como é que vai ser esse impacto. E aí surge uma necessidade nossa como educador, que é cada vez a gente falar de questões éticas, de valores, né, do que é o seu trabalho, o que é uma cópia de um trabalho, que se isso é válido ou não é válido fazer esse tipo de coisa. Eu falo cada vez mais que a gente tem que introduzir no nosso dia a dia uma educação digital, né, como a gente consegue conviver de uma maneira saudável ali com esses elementos. Então, até mesmo com o smartphone, né, o telefone ali, quantas vezes a gente está num grupo aqui conversando e as pessoas nem dando bola pra gente, em vez de estar interagindo e se relacionando aqui, a gente às vezes está ali, né? E você tem um comportamento novo que se chama fubbing, isso, tá? Quando a pessoa fica ali no celular, chama fubbing, é um comportamento que as pessoas te ignoram o meio. Tá em outro local, né? Tá ali no smartphone. Então, a gente tem que aprender a conviver com a tecnologia e esses riscos vão existir, que a gente até desconhece qual vai ser o impacto da inteligência artificial nesse sentido, assim, né? Mas também a gente tem que olhar para o outro lado, a oportunidade, né? Então, assim, poxa, como é bom, por exemplo, a Geek, que é onde eu sou hoje como CEO, né? A gente provei personalização de ensino. Então, a gente já faz há alguns anos, que usa inteligência artificial, que eu estou vendo assim, como é que aquele aluno está em termos de desenvolvimento cognitivo? Qual que é a melhor pergunta, atividade que eu posso dar para ele? Qual que é o melhor estímulo ali de material didático que eu posso fazer e ajudar ele a progredir? E aí, uma das nossas soluções, a gente atendia diretamente estudantes. Eu tinha um estudante que mandou uma cartinha para a Geek, assim, a gente ficou super emocionado. Ele falou, olha, eu sou o Manuel, da cidade de Icó, no interior do Ceará. Estudo na rede pública, eu não tinha perspectiva de conseguir passar no Enem, encontrei a solução de vocês. E a solução de vocês, eu fiz uma prova, identificou onde eu estava, começou a me dar sugestão de atividades, exercícios, material. Eu fui estudando, fui melhorando minha proficiência e fui avançando. E eu consegui, né, passar no Enem para biomedicina. E eu sou o primeiro da minha família a conseguir entrar numa educação pública. Isso assim, poxa... Será que ia chegar esses professores para ele lá na cidade do Icó, na rede pública? Será que ia chegar esse material didático para ele? Teria esse alcance? Teria esse alcance. Então, a tecnologia pode ser agregada de uma maneira positiva, da gente ampliar as oportunidades, a gente trazer mais equidade para o processo, né? Então, a gente fica só falando dos riscos, mas, poxa, tem coisas boas que a gente pode trazer com isso. Como a gente pode agilizar o trabalho de um professor, se ele falar assim, produz uma lista de atividade para alunos, uma lista fácil, médio e difícil de atividades nesse tema, e ele revisa e ele fala assim, poxa, tá legal ali a lista. Não é ele pegar a lista e entregar de uma vez, mas ele revisar a lista que foi entregue ali por meio da tecnologia. Em vez de você ter lá horas do professor produzindo aquela lista, às vezes ele não tem nem tempo para produzir 3 listas diferentes, 4 listas diferentes. Ele consegue ter mais ferramentas para poder atender melhor aquele público da sala de aula dele. Então, tem muitas coisas boas que a gente pode trazer com a inteligência artificial. Então, temos sim, cuidar dos riscos, mas a gente não pode se fechar e falar, não vamos usar isso porque tem risco. A gente tem que, na verdade, olhar para o lado positivo também. Eu posso me colocar, que eu estou aqui bem dentro de todo esse contexto, Camille. Que bom estarmos aqui com você. Qual é o principal, então, papel do professor? Porque dentro desse novo, que cada vez se torna novo a cada instante, a cada piscar de olhos, qual é o papel fundamental e principal do educador? Principalmente desse que está em sala de aula, que está no chão,
que está lidando com todo esse movimento, principalmente com a turma mais jovem, que está justamente apegada ao celular, que muitas vezes faz essa ausência até em sala de aula com o professor, explicando ou dando alguma atividade, e ele naquele universo muitas vezes preso. Qual seria, então, o melhor caminho para esse professor seguir? Dentro, obviamente, das novidades dessa inteligência artificial que está todo dia nos convidando a conhecê-la, né? É uma boa pergunta, porque sempre vem esse medo, né? Será que a tecnologia vai substituir o professor, né? E eu não tenho esse medo, tá? Eu não tenho jamais, assim, porque quando você pensa o professor como um humano, um professor humano, um professor humano, como uma pessoa que transmite conhecimento, aí talvez você pudesse falar assim, tá arriscado, porque hoje a gente tem informação muito fácil, né? Você busca, é fácil você encontrar informação, né? Então, o professor, o papel dele não é ser transmissor de conhecimento, né? Acho que o papel do professor é muito mais amplo do que isso, né? O professor, ele é inspirador, o professor, ele provoca relações, né? O professor, ele engaja, né? Ele instiga o aluno pela curiosidade, para que ele querer aprender. Porque o papel do professor é desenvolver aprendizagem, é estimular o desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, né? Então, ele não é a informação pura. A informação está na aprendizagem, tá? É meio, ele faz parte, mas só a informação não garante o aprender, né? Só a matéria bruta lá do conhecimento não garante. Às vezes o Google pode dar informação, o ChatGPT pode dar resposta, mas dar a resposta não significa que o aluno aprendeu, que o aluno está se desenvolvendo. E qual que é o papel do professor? É isso, é estimular e propiciar esse desenvolvimento. Então essas ferramentas vão ajudar o professor, mas não substituir o professor, né? A essência do aprendizado está na relação humana, né, que existe ali. E quem provoca isso e quem faz com que isso seja melhor é o professor, é a figura do professor dentro de sala de aula. Eu volto para uma resposta que você deu. Vou te direcionar, Aldênio. A gente falando dessa questão do ensino personalizado, que a gente tem muito na Rede Damas. De olhar o aluno como um ser individual, que tem necessidades, especificidades e que a gente precisa dar conta daquele aluno especificamente. Então, quando você me traz aquela resposta, primeiro, quando a gente fala de inteligência artificial, vem o medo e depois a gente pensa, mas tinha os benefícios também. Então, ele pode traçar um perfil do aluno e seria como um facilitador do papel do educador no sentido de identificar quais são as dificuldades daquele aluno e de que forma eu posso potencializar o aprendizado. Seria um cenário perfeito, não seria? Eu não usaria a palavra perfeito. Eu concordo com você, a pessoa não existe. Porque, assim, o ambiente de educação é um ambiente de muitas descobertas, né? Hoje a gente está aqui discutindo inteligência artificial. Anos atrás, a gente estava discutindo a entrada da tecnologia em sala de aula, né? E muito foi visto, muitas vezes, como de que a tecnologia iria ser a grande solução, porque ela foi vista no início como o fim, né? E hoje está claro para a gente que ela é o meio, né? A gente ainda não chegou ainda, né? Por quê? Porque os tempos mudam, né? A gente jamais estava na época que a tecnologia chegou, que ela chegaria, né? Se previa que ela chegaria na palma da mão. E ninguém acreditava que um computador enorme iria chegar em sala de aula tão pequeno, né? E, na verdade, depois de ser usado como meio, veio ser como facilitador. E hoje a gente está aí, né, lutando contra isso, porque tornou-se tão fácil que perdeu um pouco da essência, né? Esse medo que você cita, né, de que o professor jamais, eu não tenho medo não. Aí eu digo, tenho certeza que jamais irá substituir, né? Então que ele chegue para contribuir e para instigar, né? Que a gente, enquanto educador, não perca, né, essa habilidade de poder instigar o aluno ao conhecimento, né? Não é entregar pronto, não. É fazer. E a gente, na rede, a gente busca muito isso, né? Na construção dos projetos, na vivência. E uma coisa muito importante, na relação da sala de aula. Essa é fundamental. Você pode ter a melhor tecnologia, pode ter o GPT, pode ter a inteligência artificial, se você não criar aquele ambiente que favoreça o humano, para que ele possa também se expressar, né? Que possa ser provocado. Eu acredito nos benefícios, mas desde que ele seja utilizado ainda como esse meio, mas como esse meio de aprendizado, né? Essa troca do dia a dia, né, com o aluno, sem perder essa essência, né? A gente, assim, não pode desvincular o cognitivo
do vivencial. O cognitivo tem sua importância. A tecnologia, a inovação vai trazer muito isso para o cognitivo, para o aprendizado. Mas não vai adiantar nada se ele não der sentido a esse aprendizado, que é exatamente na vivência e na relação com o outro. E a gente da Rede Damas busca muito isso enquanto escola. Camila, de forma prática, você conseguiria pontuar para os professores que vão nos ouvir nesse podcast, quais seriam algumas estratégias para trazer essa inteligência artificial de uma forma saudável para a sala de aula? Boa. Um primeiro ponto que eu acho é assim, a gente precisa conversar mais sobre isso dentro da escola, né? O uso do digital, às vezes a gente não conversa explicitamente, nem com os nossos estudantes, nem os pais com os próprios estudantes, né? E eu acho que a gente tem que tomar consciência, né, do quanto que é danoso, do como que pode ter risco, sim, o quanto que a internet traz riscos para nós, o quanto que é um comportamento saudável de uso. A gente tem que falar de escolhas, a gente não vai conseguir proibir, a gente não proíbe tecnologia, mas nossas crianças nascem com tecnologia digital ao redor delas o tempo inteiro, né? Mas como é que a gente educa para que eles possam fazer as melhores escolhas, né? Para que eles saibam conviver com isso de uma maneira saudável, para que eles possam saber que tem riscos ali, que o YouTube, né? Que toda criança às vezes já nasce já assistindo Galinha Pintadinha ali no YouTube, que o YouTube tem um monte de mecanismos para fazer você ficar cada vez mais ali preso ali no YouTube, ou querendo comprar coisa, o quanto de propaganda de brinquedo que existe dentro do YouTube, que a criança fica querendo comprar tudo ali dentro do YouTube, o quanto que às vezes a rede social mascara uma vida de felicidade, que parece que todo mundo só vive viajando, é todo mundo feliz e maravilhoso, e que às vezes a pessoa fala, será que sou eu que não estou nessa realidade, né? Então, isso falta a gente dialogar mais, né? Então, o primeiro convite, eu acho que é independente de inteligência artificial, é que a gente converse mais disso dentro das escolas. Que a gente não converse só com os estudantes, mas que a gente converse também com as famílias, porque as famílias também precisam de orientação para poder apoiar, né? Então, primeiro ponto de dica para a escola e para a professora é esse: conversar e dialogar mais. A gente tem que trazer isso em pauta, a gente não pode negligenciar que isso está acontecendo e faz parte nossa de apoiar esse processo. O outro, a gente pode utilizar as tecnologias para promover mais engajamento, né? Se está tendo aí uma onda, né, de chat GPT, acho que eles também estão curiosos para falar assim, como é que usa isso? Por que a gente não traz então para a sala de aula e fala, vamos usar hoje o chat GPT? Vamos tentar começar uma produção de um texto aqui no chat GPT e eu quero que vocês concluam o texto, que vocês façam ali uma proposta. Ou, vamos fazer uma pergunta, vamos ver a resposta, você responderia igual? O que tem de erro nessa resposta? O que faltou ser mencionado? Então, a gente pode trazer, né, para instigar um pouco, já que eles estão tão curiosos e que eles vão lá procurar, que a gente talvez puxe de uma maneira positiva isso para dentro da sala de aula, né? Então vamos usar ele ali como parceiro nosso, vamos tentar usar para estimular a criatividade ou o engajamento do estudante dentro de sala de aula. Uma outra dica que eu acho bem legal são os professores de língua, né? Então, às vezes você quer praticar o seu inglês, você quer praticar ali, fala, com quem que eu vou praticar? Pratica com o chat, ali você pode escrever em inglês, ele vai te responder em inglês. Você pode, essa interação natural de um ser humano conversando com você, né? É muito similar com o chat GPT. Então, vamos praticar língua inglesa, vamos lá conversar com ele, você faz perguntas, ele responde, você pergunta outra coisa, ele vai responder e você vai interagir. Então, a prática de línguas é muito interessante. Então, dá pra gente ser criativo e começar a trazer sem risco e sem muita euforia, porque eu acho que não é trazer de uma maneira muito eufórica ainda para o ambiente, porque ainda tem muito que ser desenvolvido dessa tecnologia, ainda está ainda no início, a gente tem muito que avançar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Na sua fala inicial, você falou aí da inteligência artificial generativa. E que ela, assim, tem como objetivo construir resposta. Na prática, como é que funciona isso? Ou na sala de aula, no ambiente escolar? Como é que funciona? É porque hoje, a generativa, assim, você nunca, até então, as inteligências artificiais, até no próprio Google, quando você perguntava, você falava, constrói uma redação. Ele não construía uma redação para você, né? Ele te dava respostas de como fazer, ele buscava informações, ele buscava em grandes bases de dados informações para poder te responder. A generativa é porque agora ele constrói, né? Então, ele consegue produzir sentenças, ele consegue produzir respostas, né? E ele aprende. Tá? Então, conforme você vai interagindo com ele vai percebendo o que você gosta de ser
escutar, o que você gostaria, como que é o seu perfil. Então, na medida que você vai respondendo e mostrando como você é, ele modula as respostas dele para ficar de uma maneira que fique de uma mais aceitável por você, da forma como você gostaria de escutar, né? Então, por isso que é o generativo, ele aprende, né? O mecanismo ali não só consome informação, mas como ele consegue fazer um desenvolvimento de estrutura de linguagem muito apropriada, e ele vai aprendendo com a interação com você, ele vai te conhecendo e modulando as respostas dele de modo a te encantar mais, né? De fazer com que você tenha uma resposta mais adequada para o seu perfil, assim. Camila Carino, eu agradeço muito sua participação conosco, sua disponibilidade. Agradeço também ao Aldênio e a Érica Borges por terem participado conosco desse episódio do Damascast. Então, esse foi o nosso terceiro episódio do Damascast, especial Conexão Rede Damas Maringá, levando até você informação de qualidade e com a credibilidade de sempre. Fica ligado que ainda tem mais Damascast.